Henrique André, inclusive, está neste momento adentrando os estúdios da Itatiaia para a gente conversar um pouquinho sobre o Atlético e sobre a preparação para o fim de semana, além de tudo, falar de bastidores também, contratações, tem muita coisa para atualizar. Primeiramente, boa tarde, Henrique. Tudo bom, Cirilo? Boa tarde para você, Rafa, Simões, para quem está acompanhando o Goleada. Tudo bem, tudo certinho. Bom. Ótima sexta-feira. Obrigado. Henrique, vamos lá. Vamos com o campo primeiro, porque saiu um vídeo agora há pouco que empolgou a massa, não foi? Ué, que isso, o homem tá feliz. Tem um vídeo aí do Hulk, não tem? Roda para nós aí, por gentileza, ó. Fala, massa! Domingão agora às 18 horas na nossa casa, Arena MRV, Galo e Tombense. Esperamos vocês. Vamos lá encher a nossa casa, hein? Aqui é Galo. Tamo junto. Hulk e Lodge convocando a massa. Esse vídeo, ele acalenta o coração da massa. Quente? Eu fiquei feliz também. O homem tá sorrindo novamente. Todo mundo, né? Todo atleticano aí que tava vivendo a angústia dessa novela, né? Que parecia interminável. Pelo menos por enquanto, né? Parece que tem um desfecho, que é a permanência do Hulk. Hoje o presidente do Fluminense deu uma entrevista, que ontem recebeu uma informação do Atlético da permanência, né? Que o Atlético não tinha aceitado a proposta do Fluminense. Tem um print aí também da matéria, ó, tá no itatiaiasport.com.br do Hulk. Por enquanto a novela tá pausada, é isso? É isso. Ou finalizada, sei lá. Finalizada, a gente tá um pouco batizado, né? O presidente do Fluminense disse que negociação com o Atlético por Hulk está encerrada, né? Então é isso. E o Hulk tá mais leve, né? Porque a gente estava vendo o Hulk bem angustiado, bem preocupado. Então parece que agora, né, vai pelo menos fazer o jogo, né, de 190, se não me engano, com a camisa do Atlético. 290, se não me engano. Caça aí, Simões. Simões tem a planilha ali. Vou pegar aqui. São 289 jogos, se não me engano. Vai fazer o jogo 290, deve estar em campo na partida contra o Tombense. E é hora, né? Pô, se vai ficar, o clima tem que estar bom. Tem que se acertar ali com o Sampaoli. Titularidade. O Hulk já deixou claro que isso não foi um pedido, né? Para ficar. Então, agora é ser mais uma peça desse elenco que aos poucos vai se reforçando. E falando em elenco, o Sampaoli vai usar o time principal neste duelo contra o Tombense, né? Porque a situação no Mineiro já começa a se complicar. O filme vai se repetindo do que aconteceu no ano passado, né, quando o Atlético empatou as 4 primeiras partidas, as 3 primeiras com os jogadores do Sub-20 e depois, quando voltaram os jogadores dos Estados Unidos, aquele clássico contra o América. E, curiosamente, o 4º jogo deste ano também vai ser contra o América, né? Mas o Atlético precisa vencer o Tombense, que também está mal, né? É o lanterna do Grupo B, o Galo é o 3º do Grupo A. Então é um jogo que o Hulk está aí convocando o torcedor para encher a casa, para mudar os ares, né, Cirilo? Porque tá muito chato, né? A gente tá em janeiro e quanta coisa já aconteceu, quanta gente pessimista, né? Quantos xingamentos, nada tá bom. Então, eu acho que agora é o torcedor abraçar o time, esquecer o que passou 2024, 2025 e torcer para que o ano seja, de fato, diferente para o Atlético. É incrível a gente estar falando de janeiro, ô Silveira. Nós estamos em... Que dia é hoje? Hoje é dia 63. Dia 63. 64 de janeiro. Mas, na verdade, é 16. 16 de janeiro hoje. E a gente está falando de uma necessidade de vitória na 3ª rodada de Mineiro. Mas é por conta de tudo, né? Acho que o ano, a forma como o Atlético terminou o ano acabou gerando isso, né? Essa questão toda essa desconfiança. E aí começou a janela, o torcedor estava esperando uma certa agilidade por parte da questão do departamento de futebol de contratações. Eu acho que não foi uma demora, tanto é que o Atlético aí é um dos times que mais contratou. E acho que contratou bem. Exatamente, era isso que geralmente tinha aquelas baciadas, né? Contratava 12, cara. Exatamente. Aí tinha 2 que se via. E o Atlético, assim, o ano passado, eu era muito crítico ao Atlético, porque nas contratações eu acho que o Galo foi meio que sempre em uma bola de segurança, com aspas aí nesse segurança, que foram contratações que estavam no mercado brasileiro, que eram jogadores importantes em alguns times, mas que estavam encostados ou que vinham em baixa ou até em alta, como o caso do Júnior Santos. E aí o Atlético deu com o burro na água com isso. E agora foi mais inventivo no mercado e buscou alternativas que eu considero muito boas. Por exemplo, Preciado é um bom nome. Você tem também o Renan Lodge, que para mim é uma das, talvez, top 3 contratações dessa janela dos times brasileiros, porque é um cara com passagem por Europa, em time grande, seleção brasileira. Então, assim, de verdade,
eu entendo um pouco o lado do torcedor por conta do ano passado, mas também eu acho que tem que ter calma, paciência. O time está sendo montado, está sendo organizado. Eu acho que o Atlético pode colher bons frutos aí nesse restante de ano. Aliás, nesse início de ano. E também porque eu tô com a cabeça... que nós já estamos em 64 de janeiro, aqui, por isso. Mas duro. Aqui, não é você que tá pedindo paciência, não, né? Porque daqui a pouco você... Itatiaia tá de brincadeira pedindo paciência. Quem pediu paciência foi o Sampaoli durante a coletiva do primeiro jogo. Porque o Atlético está se reformulando, né? Tá montando um elenco novo, né? Com caras novas. O próprio Sampaoli pediu essa paciência, né? E tá indo bem, tá indo bem. E assim, rodando o elenco. E agora, com a molecada, os jogadores considerados titulares chegando para começar aí esse início de temporada, assim, calma, tá? O jogo contra o Tombense, o time ali vai ter algumas coisas que podem não sair da forma como o torcedor está esperando, mas assim, focar nos grandes objetivos do Atlético, que é ser novamente campeão mineiro, brigar por vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. É isso, assim, um degrau de cada vez, com calma. E acho que tudo que aconteceu em relação ao Hulk, eu acho que agora, acalmando, as coisas vão começar a fluir de uma forma mais tranquila. Eu não vou mudar o que eu penso não, Simões. O que eu falei pro Cruzeiro agora há pouco também, pro Atlético, a estreia dos titulares no fim de semana, se empata o jogo com o Tombense, se o Cruzeiro empata o jogo com o Uberlândia, cara, planejamento, pré-temporada, começo de ano. O Atlético foi 6 vezes campeão mineiro seguido, não foi? A crise desgramada que tá agora aí, bicho. Ninguém lembra que ganhou o Mineiro. Assim, não é o principal objetivo. O principal objetivo é preparar esses caras para estar bem no Campeonato Brasileiro. É evidente que é melhor ganhar do que perder, né? Óbvio que é melhor ganhar do que perder. É óbvio que tem que ganhar o quanto antes. É óbvio que tem que estar bem o quanto antes. Mas o planejamento tem que seguir. Os clubes têm que entender, tem que fazer o planejamento da maneira que entendem que é positivo para os principais objetivos. E terceira rodada de Mineiro não faz parte de principal objetivo, não. Mantenho a minha opinião, independentemente do que acontecer com os grandes no fim de semana. Cirilo, o problema é que o futebol brasileiro ele vive um cenário, né, de que a única coisa que acalma torcedor é título grande. E cada clube disputa 3 na temporada. A Copa Libertadores, ou a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E então, quer dizer, a gente tem um cenário aí de dezenas de clubes em que as torcidas exigem uma dessas 3 taças e o pior de tudo, que nas últimas temporadas, geralmente um mesmo clube tem ganhado 2 delas. Então, em 2025 foi o Flamengo, em 2024 foi o Botafogo, em 2022 foi o Flamengo, em 2021 foi o Galo, em 2020 foi o Palmeiras e em 2019 foi o Flamengo. De 19 para cá, tá? 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Nas últimas 7 temporadas, só cada título ficou com o clube, 23. Que o Fluminense ganhou a Libertadores, o Palmeiras o Brasileirão e o São Paulo a Copa do Brasil. E o restante, todos em crise. E aí tá todo mundo em crise. Todo mundo em crise. Tá todo mundo em crise, porque não ganhou uma grande taça. E é exigência de torcida, né? O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores e começou o ano em crise. Já tem tweet rodando no X, né? No caso, eu falei tweet. Era tweet. E no X é o quê? Como é que chama no X? Como Tweet. Tweet. Boa. X-bom é o bacon, né? Já cobrando o Abel Ferreira falando que Campeonato Paulista não é título, tá? Se for campeão paulista... Mas pede pro Corinthians de novo pra ver. Sabe, dia 16, sabe, de janeiro, Cirilo, os caras já estão nessa. Mandar um abraço aí pro Robson Henrique, que está acompanhando a gente lá em Cabo Frio, sempre acompanha a Itatiaia, tá aqui também no Goleada. Mandou mensagem pra gente aqui, ó. Que bacana, em Cabo Frio. Na praia não, né? Eu já vi várias mensagens do Robson Henrique, meus abraços. Fera. Aqui, mas é isso. Então, o Cirilo, esse tipo de pressão, esse tipo de exigência, cara, eu acho que num futuro próximo ele pode ter um efeito muito negativo no futebol brasileiro, tá? Porque o torcedor... E a gente entende, né? O mundo vai evoluindo ou regredindo, porque muitas vezes a evolução é regressão, né? Não é uma evolução. É apenas um avanço tecnológico, mas que não significa um ganho, significa uma perda. E acaba que esse cenário de rede social criou isso, né?
Então criou isso e vão crescendo as bolhas, e aí de repente esse trabalho do Abel é contestado no Palmeiras e é considerado que 2025 foi um fracasso, porque perdeu uma final de Libertadores para o Flamengo e foi vice-campeão brasileiro fazendo a melhor campanha da história dos pontos corridos. O Palmeiras fez 76 pontos. Crise. E está em crise. Está em crise, porque o Campeonato Paulista não é título. A obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Libertadores ou a Copa do Brasil. Então, quer dizer, é um cenário muito, muito difícil, muito ruim, tá? O futebol precisa trabalhar isso. E quando eu digo futebol, cara, eu falo as federações, né? As entidades, a CBF, as federações estaduais, os clubes, porque eu acho que a ação está sendo pouca desse pessoal e o futebol está perdendo a sua essência. O futebol está perdendo a sua essência, porque o futebol é só ganhar. Só ganhar. Então, não precisa ter jogo, cara. Se todo mundo quer ganhar, não tem jogo. Entra o time em campo sem adversário, vai lá e faz quantos gols quiser, porque tá ficando um negócio muito perigoso e muito complicado, tá? Porque o torcedor não aceita outra coisa que não seja vitória, o torcedor não aceita outra coisa que seja um grande título, e como eu disse, nós temos 3 para poder atender aí dezenas de clubes. Simões, mas torcedor não vai torcer para perder hoje, né? É isso que quer dizer, né? Porque muita gente interpreta dessa forma, né? É a questão de entender que só um pode ser campeão e que às vezes, não tem como competir com um time que tem um orçamento, por exemplo, que tem o Flamengo, né? Então, Flamengo, Palmeiras, e é estruturar para, quem sabe, bicar uma Copa aí, né? Que é mais tranquilo do que um campeonato de regularidade. Quando você tem um elenco com 40, 50 jogadores, aí é quase impossível competir. Mas é isso. Ô, Cirilo, manda um abraço aí pro Thiago, lá de Contagem, que hoje é aniversário do irmão dele, do Marconi. Então ele tá pedindo aqui para mandar um abraço pro Marconi e para ele também. Abraço pra vocês dois, obrigado aí pela audiência. Vai participando no chat aí, like, viu, galera? Clica no joinha pra gente, deixa o like aí, vota na enquete. Tá na hora realmente dos titulares estrearem no Atlético, tem que ser nesse fim de semana. Vota na enquete aí, participa conosco. Ô, Cirilo, olha aqui, mensagem, é isso que eu tô falando. Se não precisa ser campeão, então acaba com os torneios e faz só jogo amistoso. O Simões falou asneira agora. É justamente o que a gente tá falando da interpretação. Eu falei muita asneira. Realmente, eu falei muita asneira. É difícil, né, cara? É difícil. As pessoas não querem entender. Outro dia eu falei assim, na turma bate-bola. O Gerson, cara, voltando pro futebol brasileiro. O Gerson falou isso, né? O Gerson voltando pro futebol brasileiro. Ele tem condição e tempo de voltar voltando pro futebol brasileiro, né? De voltar para a seleção brasileira. Tem 6 meses até lá, joga muita bola. Teve na seleção nesse ciclo. Aí o cara mandou: o Gerson é jogador do Cruzeiro. Que se dane a seleção brasileira. Vocês só pensam na seleção e não no Cruzeiro. Meu amigo, você tá. O cara volta. Pergunta a ele. Pergunta pro cara o que ele quer, cara. Ele voltou pra cá pra poder tentar ir pra Copa. Meu amigo, cara, sabe? Já estão botando o Gabigol na Copa, só de vestir a camisa do Santos. A questão toda é essa, cara. As pessoas não querem entender. É isso, o torcedor quer ganhar. O torcedor brasileiro, ele gosta mais de taça do que do clube dele. Isso é uma verdade absoluta. Mas existe. A turma não gosta de ouvir. Mas existe. Ninguém gosta de ouvir, mas o torcedor brasileiro, ele torce pra taça. Mas existe um movimento também nas redes sociais que infla isso e que fica nutrindo esse tipo de comportamento do torcedor. E aí acaba que o torcedor ele começa a entrar numas muito por conta desse discurso de algumas partes de quem acompanha o clube em rede social. E aí fica esse clima terrível. Aí eles começam a criar algumas teorias, alguns pontos, e a galera acaba embarcando nisso. Esse eu acho que é o grande ponto. E os clubes deveriam, acho que, tentar diminuir um pouco toda essa influência dessa turma, porque acho que essa turma faz mal, tanto para o clube quanto para quem gosta, quem é torcedor. Eu preciso falar... Nós estamos no frigorífico aqui, amigo? Tá frio pra cacete. Tá muito. Ô, Henrique, sobre reforços, cara. Porque, assim, vamos lá, 2 nomes surgiram ontem. Um deles, o Cassierra. Vamos colocar na tela os números aí do Cassierra. Uma arte que foi preparada ontem para nossa programação. Mas como ontem não tivemos goleada, nós podemos falar desse nome que surgiu aí ontem. O Cláudio Rezende trouxe a informação, você também acompanhou no itatiaesporte.com.br. Matheus Cassierra, atacante do Zenit. O Galo está de olho nesse jogador, Henrique André? O Rafa já sabe há muito tempo também, né, Rafa? Tem isso também. Bastidores da bola, viu, Ciro? Nossa informação consegui apurar no início da semana. Só que... Quando tiver arte, pode jogar pra gente aí, pessoal. Faz parte da nossa profissão, do jornalismo, né? Também a fonte confiar em você, né?
Não é toda hora que você tem que dar um furo e ficar dando informação em primeira mão. Às vezes é mais importante você ganhar a sua fonte. Então a gente já sabia desse nome desde o início da semana e de fato o Atlético está em negociação, tá, para trazer esse jogador colombiano, tá, que tem números para mim excelentes, tá? Este ano, nessa temporada, por exemplo, 6 gols em 15 jogos. Ontem eu coloquei que nas últimas 3 temporadas ele fez 42 gols. Aí muita gente falou assim, mas o Hulk fez quase 70. Gente, não tem nada a ver com o Hulk, tá? Eu não tô comparando. Mas se você for olhar o número de jogos que se faz lá fora, é muito menor, são 39, 40 jogos. Então a média dele é muito boa, tá? É um jogador que o Atlético tá com os olhos cheios para trazer, tá? É um reforço que o Atlético... Você diria que está encaminhando? Está bem encaminhado. Só que o Atlético tem hoje um concorrente do futebol mexicano, tá? E lá, La Plata gira, né, bacana. Então o Atlético tem essa concorrência, mas está muito animado para trazer esse jogador colombiano, 28 anos, que está lá no Zenit. E ele é um bom jogador, viu, Cirilo? É um atacante, é um camisa 9 que o Atlético está precisando e tem tudo para ser o Mateu Cassierra. Gosta, Silveira? Gosto bastante. É o que a gente falava sobre a questão de você ser inventivo no mercado, né? Buscar alternativas. É um atacante que passou por seleção colombiana, tem 3 jogos com a camisa da seleção colombiana, marcou um gol. Eu vi um pouquinho dele nessa passagem dele pela Holanda. Eu acompanhei mais. No Ajax. Isso, e depois no Groningen. E agora, aí ele rodou e acabou passando pelo Sochi, onde ele, tipo assim, fez muitos gols. Eu vi algumas coisas ontem, eu estava pesquisando, depois que o Henrique André trouxe a notícia. E no Zenit ele perdeu um pouquinho de espaço nesses últimos 6 meses. Mas assim, é um atacante de 1,86 m, ele pode jogar dos 2 lados. E também como centroavante. A posição dele é mais um centroavante, mas ele também faz essa questão pelo lado direito, pelo lado esquerdo de ataque. Acho um nome que pode dar bons frutos aí no Galo, caso venha. Vamos ver como vai caminhar essa situação. Centroavante informação. Informe no plantão. Primeira mão, tá? Buemba. Deixa eu ver se é isso. Até volta pra nós aqui a imagem depois dessa aí. Não, mas não é contratação, não. Não, mas é. Mas então não dá informação. Mas calma. Oi, não vai ser primeira mão. Drama. Aqui, ó. O Sampaoli ganha mais uma opção pro jogo de domingo. Michael no beat. Tá DF5 aí. Poxa. cara. Mas é informação. Tá bom. Eu vou São dar um Paulo ganha mais opção. Hulk vai ser titular. Não. Eu tava esperando. Você me encheu de expectativa. Mas é uma boa informação. É uma boa informação. Não é o que eu esperava, mas é uma boa informação. Exatamente. Inclusive, eu gosto bastante do Da Michael. próxima vez você chama o Cláudio Rezende, que ele é melhor. Não leva pro coração, não, amigo. Não, o Cláudio Rezende é um filho da mãe, que ele volta, aí começa a aparecer, cara. Nós ficamos aqui, eu e Pedro Abílio, um mês. Roendo o osso, né? Novela, Hulk, não sei o que lá, mas não fecha nada. Arana. Cláudio Ele chegou Rezende, pra mim do meu lado, ele ontem, o Cláudio assim, o pessoal passou uma penta aí. Cláudio Rezende lá em Cabo Frio, nada acontece. Cláudio Rezende de volta, de carro, 8 horas em BH, passou na divisa ali, começa a pipocar a coisa. É vídeo do Hulk sorrindo. Até o Hulk tá rindo, pô. O Hulk está feliz. O Hulk tá rindo. Porque Cláudio Rezende Cláudio voltou. Rezende não pode deixar Belo Horizonte, tem que ficar aqui. Eu te amo, Cláudio Rezende. Vamos para o... Vamos pro outro, vamos lá. Primeiro like, galera, deixa o like aí. Maicon vai jogar. E o outro eu quero saber de Lucas Torreira. Em que ponto tá isso aí? Vai lendo os números dele aí que eu vou te A falar tira do agora. ar você não canta Torreira. Sim. Diga-se de passagem, as torcidas inglesas são péssimas para fazerem. Não é fácil, não. São as piores Que isso? do mundo. As rimas não são muito boas. Você tá zoando, não? Nossa, as músicas do Liverpool eu acho sensacionais. Não. A do Estevão lá também ficou... Tem algumas são boas. Mas o que eu quero... O que eu quero falar é o seguinte, perguntei não, um amigo meu, torcedor do Arsenal, falou para um outro amigo e me mandou o print ontem sobre o Torreira. Ele falou assim, é um Pierre que joga bola, com mais qualidade. Ele quis dizer assim, ó, camisa 5, Exatamente. mas que joga, né? Que Exato. Futebol brasileiro, o Torreira acho que chegaria para ser um protagonista no meio campo, caso viesse. Seria titular. Caso venha, não sei. Né? Seria titular O absoluto. Hudson Vasconcelos concorda com vocês aqui, falou que eu sou muito fraco para dar informação. Hudson, eu sou bem limitadinho, amigo. Não. Eu tô bem triste, eu vou embora. Somos todos limitados. Então vamos dar informação do Torreira, tá? O Atlético V é um jogador que o Atlético gosta bastante também. E é impossível não gostar. Só, gente, que é mercado da bola, né?
E o Atlético já falou das suas limitações financeiras e este é o caso. É um jogador de 29 anos que, segundo o Atlético, tem um valor de transferência muito alto e um salário também muito alto. Mas se o empresário dele está garantindo que ele quer jogar no Atlético, então pode ser um caminho, né? O Atlético faz um acordo com o Galatasaray, né? Chega no valor, diminui os vencimentos do Torreira para ele jogar no Atlético, já que ele quer jogar aqui, e a coisa pode caminhar. Mas é uma negociação muito complicada pelos valores, né? E o Atlético tem o seu posicionamento no mercado e tem um orçamento para ser gasto em 2026, né? E claro que vai se reforçar também em outras posições. O primeiro volante, que seria o Torreira, o Atlético também estuda outros nomes, e além dele, e caso feche também com o colombiano, com o Mateu Cassierra, o Atlético ainda vai buscar um jogador de setor ofensivo. Pode ser ali um meio-campo, ou pode ser um jogador mesmo avançado mesmo, um atacante, um ponta, ou também mais um centroavante. Então essas são as buscas do Galo. E, Cirilo, zagueiro, o torcedor está na bronca. Vai contratar zagueiro? A informação que eu tinha no início da semana é que o Atlético não vai contratar um zagueiro nesta janela, porque não é a prioridade. Mas as coisas mudam no futebol e não se assuste se o zagueiro entrar na lista de prioridades também do Sampaoli e da diretoria. Esse movimento já começa a acontecer internamente e o Atlético pode ir ao mercado também para buscar mais um zagueiro. Pelo menos mais um zagueiro. Vamos lá, sobre zagueiro. Há muita bronca do torcedor com quem já estava aí. Exatamente. Né? Com o Alonso, que viveu uma primeira passagem muito boa, uma segunda já não tão boa assim, e a terceira, que é a que está rolando agora, no mesmo nível da segunda, ou pior. E o Vitor Hugo foi uma surpresa dentro das condições no ano passado. Até que o Vitor Hugo chegou aqui, solucionou o problema da zaga do Galo, não é isso? Mas era um cara que foi pedido pelo Cuca, que o Cuca não utilizou, e a partir do Sampaoli passou a jogar. E foi ok. E o Atlético resolveu comprá-lo agora. O Lianco tem uma lesão séria e acredito, né, Henrique, que para as próximas semanas pode esquecer. Meses, Maio, talvez. não é isso? Meses, né, eu acho. Maio, não é? Gabriel, Tem que ligar o microfone, né? Isso. Final de abril. Final de abril. Então, assim, final de abril para voltar tá em condição. E aí vai se readequar fisicamente, pegar ritmo de jogo, aí tem pausa, Copa do Mundo. Então, nós estamos falando dos 3 principais nomes pensando em experiência. Aí você tem o Vitão. E quem mais que eu estou esquecendo de zagueiro? O zagueiro apurando, tá? chileno. O Ivan Roman. São esses os nomes. Então vamos lá. Júnior Alonso, Juan Tressoldi. Tem o Juan também. Esqueci do Juan também. Só que o Juan, Vitão, assim, terminou Ivan muito Roman e Lianco. Isso aí. Sim. Isso. Juan, Roman, Lianco, Alonso, Vitor Hugo e Vitão. São 6 zagueiros. Muito zagueiro. Assim, acho que para trazer zagueiro, pensando até em gerenciamento de elenco, alguém tem que sair. Então, né? Assim, mas precisava de um zagueirão mesmo. Isso, um zagueiro titular. Tinha que chegar um zagueiro. Tem que chegar outro Vitor Hugo. Exatamente. Né? Tem que chegar um zagueiro para ser titular ao lado do Lianco quando ele voltar. Eu acho que é muito nesse sentido. E ainda tem a questão também que o Sampaoli gosta de jogar com um esquema de 3 zagueiros. Então, talvez ainda tem isso ainda. E eu acho que o Júnior Alonso, no esquema de 3 zagueiros, ele não fica tão exposto. E acho que dá para fazer uma boa temporada com ele jogando ali pelo lado esquerdo. Acho que essa questão da zaga do Atlético, eu pensando, deveria ser uma prioridade. De verdade. Porque, assim, ano passado, o Atlético sofreu demais com essa parte defensiva. Tanto é que o Vitor Hugo, que estava esquecido, acabou virando titular e, assim, foi bem. Mas você não acha que se você reforça o meio-campo, você dá mais proteção pra zaga e às vezes a zaga funciona mais? Assim, você precisa ter o Everson tava tomando gol pra caramba. É sistema defensivo. Mas se você tiver individualidade ruim também, não adianta. Esse é o ponto. Porque, assim, mas sim, eu sou mais isso aqui. Você precisa ter um sistema defensivo bom. Sim. Senão, se você tiver um sistema defensivo ruim, zagueiro bom também vai falhar. Só que os zagueiros do Atlético, assim, tirando o Lianco, eu acho os zagueiros do Atlético de um nível, assim, que ainda falta, sabe? É um nível abaixo. O Lianco, acho que é um zagueiro que poderia ser titular em várias equipes da Série A e é titular do Atlético, mas eu acho que o Júnior Alonso não vem bem. O Vitor Hugo já passou, acho que
está num momento de baixa da carreira, apesar do término da temporada que ele fez ano passado. E o Juan, de verdade, assim, não passa confiança. Então, assim, é uma situação que, de verdade, eu vejo que o Atlético precisa realmente ir no mercado buscar um zagueiro. E sobre essa questão de estar exposto, passa também, acho que, muito pelo esquema do Sampaoli. Essa questão dele jogar, às vezes, nesse 3-4-3, essa frente da área fica muito vazia. E aí a busca por um primeiro volante, meio caçador, né, marcador ali, mas que tenha bom passe. Algo que o Alan fez muito bem com ele também na passagem aqui em 2020. O Torreira pode ser esse jogador, só que em questão de passe, ele é um pouco abaixo do Alan. Agora, de marcação, é um nível a mais. E ele tem um ponto que o Simões gosta muito de falar, que é sempre a questão do tamanho. O tamanho, ele é um jogador baixo, né? Tanto é que 1,66 m, velho. Tanto é que ele não é um volante alto, não. Ele teve problema na Inglaterra, acho que muito por conta disso. Era um jogador baixo, na Premier League, o pau cantando no meio campo, e ele sofria demais com esses embates físicos ali por ser baixo. Então ele não é aquela contratação de peixe grande. Não vai ser uma grande contratação, então. Gente, é isso que você quer dizer. Tá ok, beleza. Deixa eu ler aqui, Cirilo, aquela que eu te mostrei. Praça é Nossa foi ontem. Deixa. Não, deixa os eu dar caras. moral pra ele. Deixa os caras pra lá. Deixa esses caras. Deixa os caras pra lá. Não, Ó, mano, é porque eu gosto de interagir com o chat. Eu acho que o cara é legal. Não, eu vou abraçar só. Aí é foda. Vou abraçar os educados. Ah, não, abraço gente. pro Jair Marques, abraço pro Hudson Vasconcelos, abraço pro João Campos. Manda sua cidade aí, gosto de saber de onde você acompanha a gente. Abraço pro Raimundo Rabelo, ele não gosta do Lianco. Abraço pro Arlen Gonçalves, tá em Pitangui. Lê a mensagem dele, caramba. O quê? Falou que o jogo que você jogou a expectativa lá em cima. Mas você ué. mostrou que é bom porque você sabe segurar a audiência. Tá vendo? Alguém aqui gosta de mim. O Arlen tá lá em Pitangui. Valeu, Ó, Werley. é o Erlen, desculpa. O Erlen Gonçalves. Valeu, Erlen. Obrigado pela mensagem. Chilene lá em Betim. Renan Carvalho está dizendo: Torreira é um dos que mais acertou mais passes lá na Turquia. O Wagner Fonseca também está aqui. Enfim, muita gente boa aqui no chat. Obrigado a todos que estão participando aí. Deixa o like. Tem um fenômeno que está acontecendo também. Você lembra do Portilha? Sim. Quando o nome do Portilha surgiu, muita gente começou a admirar o futebol do Portilha. Parecia que já acompanhava há 10 anos. Sem nunca ver jogar. E o Lucas Assad é a mesma coisa. Também nunca vi jogar. O que eu quero dizer com isso? Gente, o Atlético está fazendo movimentos, tem uma lista de contratações, tem 30 nomes nessa lista. E o Atlético vai peneirando, né? E aquilo são jogadores que o clube vê que podem ser bons reforços. O Atlético vai, faz a tentativa, com o Lucas Assad, infelizmente, a Laú não quis liberar, né? O Atlético viu que não ia aumentar a proposta, foi analisado entre o SIGA, a comissão técnica, então falou, ó, não vale a pena aumentar. Beleza, pode ter sido um erro? Não sei, talvez. Só que o Atlético está focando em outros nomes para qualificar o elenco. Não é porque não trouxe o Assad que não vai atrás de outro jogador. Então, só mudou a prioridade do mercado. E as pessoas criam um amor pelos jogadores que sinceramente, eu não consigo entender, cara. É um bom jogador? É. E se o Galo trouxer outros bons jogadores, igual tá trazendo nessa janela? Né? Então, é isso. Mais um movimento de rede social. É muito isso. A galera fica nutrindo algumas coisas, assim, e aí a galera embarca. A turma embarca e fica nessa, assim. O Assad virou o maior jogador sul-americano. Eu gosto muito, sabe aqui, só pra fechar esse negócio aí. E é bom jogador. Vocês estão levantando bola, eu não consigo, eu tenho que cortar. Eu gosto quando surge assim, sabemos tudo sobre Rafa Silveira. Ponta esquerda do Coquimbo de sei lá onde, entendeu? Veja análise tática sobre o papel de Rafa Silveira, que é o ponta esquerda do Coquimbo Unido. Nós sabemos tudo sobre ele. Esse aí é o time que o Prato tá jogando? Foi jogar? Eu não sei. Coquimbo Unido é um ótimo time. Inclusive, eu acho que tá na Libertadores. O Coquimbo tá? Eu acho que o Prato foi pra lá.